Emocionante encontro. Mãe solteira dá comida a mendigo e milionário descobre o amor em um instante. A lanchonete da Maria era uma pequena bolha de calor e sabor em meio ao caos de São Paulo. O cheiro do café fresco se misturava com o barulho frenético dos motores de carros e o vai e vem das pessoas. Ela, com seu sorriso marcante, se destacava, apesar de suas próprias batalhas diárias. Ser mãe solteira exigia dela uma força quase sobre-humana. Todos os dias, ela acordava antes do sol nascer, enfrentando noites mal dormidas, apenas para garantir que seu filho, Pedro, tivesse um pouco mais do que o básico. E, mesmo que o salário fosse apertado, a generosidade de Maria pulsava em seu coração. Um lanche a mais para quem precisa não custa nada, pensava. Depois de um longo dia atendendo clientes apressados, Maria saiu da lanchonete, exausta. Ao cruzar a calçada, seus olhos se cruzaram com um homem sentado na esquina. Ele era um mendigo, olhos tristes e um corpo desgastado pela vida nas ruas. Instantaneamente, algo dentro dela acendeu. Sem pensar duas vezes, ela pegou as sobras de um sanduíche que sobraram e colocou na bandeja, caminhando até ele. A visão daquele homem esperando, hesitante, fez seu coração acelerar. Quando ela lhe ofereceu o lanche, ele a olhou com tanta gratidão que Maria sentiu um calor misterioso tomar conta dela. Fosse para alimentar seu estômago, ou para confortar sua alma, ela fez a diferença naquele pequeno gesto. Esse ato, tão simples, despertou a atenção de Lucas, um executivo estressado que passava apressado por ali. Ele estava atolado em sua vida de aparências, onde dinheiro e status eram tudo. Mas, ao ver Maria sorrindo para o mendigo, algo dentro dele quebrou. Era como se uma luz tivesse acendido em meio às sombras do seu mundano cotidiano. Ali estava uma mulher tão cheia de vida, bondade e compaixão, que ele não pôde resistir. Ele se aproximou, atraído por aquela energia. "Oi, eu sou o Lucas", disse ele, tentando conter a emoção. Maria, surpreso com a aproximação, hesitou. "Oi", ela respondeu com uma voz trêmula. A conversa fluiu com facilidade, mas Maria logo percebeu que Lucas tentava ajudar. Não, ela não precisava disso. Seu orgulho se erguia como uma barreira. "Um café?" "Não, obrigada. Estou só indo para casa", tentou justificar, mas a vida que ele levava parecia tão distante da dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão pairava no ar. Maria, lutando entre sua necessidade de ser independente e o desejo de se abrir para uma conexão genuína, não sabia o que fazer. E Lucas, percebendo quanto ela hesitava, sentia seu coração acelerar. Ele queria oferecer uma ajuda que não ofendesse, mas parecia que cada tentativa afastava-os mais. Quando, finalmente, Lucas sugeriu que ele poderia levar Maria e Pedro a um evento beneficente que poderia ajudá-los, ela olhou para ele com desprezo. A ideia de ser socorrida por um homem tão diferente a fez encarar a possibilidade de perder sua liberdade. Assim, enquanto as vidas de ambos se entrelaçavam em um emaranhado de emoções e dilemas, um evento inesperado estava prestes a mudar o rumo de tudo. O telefone de Lucas tocou, a proposta de um novo projeto o aguardava. Mas ao entrá-lo, enquanto observava o brilho dos olhos de Maria, ele percebeu que sua vida estava à beira de uma transformação avassaladora. Ele estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro não se compra, e que, por trás de cada rosto, há uma história cheia de desafios e esperanças. O que será que o futuro guardava para eles? O sol já havia se escondido por trás dos prédios de São Paulo, e as luzes da cidade começaram a brilhar como estrelas artificiais. Maria caminhava apressada, tentando ocultar a confusão que dominava seus pensamentos. O encontro com Lucas ainda ecoava em sua mente, deslizando como um sonho vago, que ao mesmo tempo parecia tão distante e tão próximo. Ela pensava em Pedro, em como tinha que ser forte por ele.
A responsabilidade de ser mãe solteira era pesada, e as esperanças de um futuro melhor pareciam se desvanecer a cada dia. Desde que o pai de Pedro se foi, sua vida havia se tornado um emaranhado de obrigações e sacrifícios. Se alguém lhe oferecesse uma mão, Maria não tinha certeza se aceitaria. Confiar em um estranho era um luxuoso risco. Ainda imersa em pensamentos, Maria decidiu parar em uma padaria. O aroma dos pães fresquinhos invadiu seu nariz. Ao puxar a porta, o sino acima dela tilintou suavemente, trazendo um toque de normalidade à sua rotina. Ela pegou um pão quentinho, pensando em como aquilo poderia alegrar o jantar de Pedro, quando percebeu uma sombra se aproximando. Era Lucas, novamente. Ele estava ali, como uma presença constante em seu desassossego. O coração de Maria disparou. Oi, não esperava te ver aqui, disse ele, com um sorriso que podia derreter qualquer barreira. Eu vim comprar um pão, respondeu ela, cautelosa. Tentava parecer indiferente, mas algo sobre a verdade em seu olhar fez Lucas hesitar. Posso te acompanhar? Perguntou ele, esperançoso, mas sem forçar. Ela respirou fundo, hesitando. Uma parte dela queria abrir espaço para essa conexão, mas o medo a paralisava. Não sei se é uma boa ideia, disse, olhando para o chão. Mas uma voz suave na parte de dentro de Maria sussurrava que talvez, apenas talvez, fosse hora de se permitir. Entendo. Não quero te incomodar. Na verdade, sou eu quem precisa de um amigo. A sinceridade na voz dele fez com que ela criasse coragem. Amigos? Isso eu também não tenho muito, disse Maria, sorrindo um pouco. A conversa flui como um rio que se abre em um novo leito. Eles trocavam histórias, bons e maus momentos. A conexão começou a brotar entre eles, como uma planta desafiando a pedra. Lucas falava sobre o estresse no trabalho e a pressão por resultados, enquanto Maria contava sobre a rotina com Pedro e como sonhava em meses melhores. No entanto, uma inquietação habitava o coração de Maria. Cada palavra que Lucas falava parecia um convite a algo mais, um futuro que ela temia se comprometer. E a verdade que ela não queria reconhecer era que, de alguma forma, estava gostando daquela conexão. Ao final do encontro, Lucas fez uma proposta inesperada. Posso te ajudar com o que precisar, mesmo que seja só um café juntos uma vez por semana, sem obrigações. O que acha? Maria se viu em um impasse. Ele era tão diferente do que conhecia. Simpatia não era o suficiente para invalidar o medo. Poderia arriscar abrir seu coração para um homem de mundo tão distinto? Com o olhar dele ávido por sua resposta, e seu coração pulsando mais forte, as dúvidas pairaram no ar como nuvens carregadas. Lucas, eu preciso pensar, foi tudo o que conseguiu dizer. E naquela noite, enquanto Pedro dormia, Maria se pegou pensando na proposta, pesando seus medos contra a ideia de um novo começo. Naquela dança de sentimentos, havia uma pergunta que não saía de sua mente: poderia o amor realmente brotar em meio ao caos? Quando o relógio marcou meia-noite, Maria decidiu que precisava tomar uma decisão. Não podia adiar mais. No entanto, algo a tirou de seus pensamentos. O celular tocou. Era uma mensagem de Lucas: estou aqui torcendo por você. Um simples gesto, mas que fez seu coração derreter. O que isso significava para eles? Maria acordou com os primeiros raios de sol filtrando pelas cortinas do quarto. A luz dançava nas paredes, testemunha silenciosa de uma nova manhã e de suas inquietações. Sentou-se na cama e olhou para Pedro, que ainda dormia tranquilamente, sem um cuidado no mundo. O sorriso do garoto a lembrava de que sua felicidade era seu maior propósito. Ela pegou o celular na mesa de cabeceira. A mensagem de Lucas ainda estava visível. Estou aqui torcendo por você. As palavras ressoaram em sua mente como um eco que não queria se dissipar. Seria possível criar algo novo a partir de tanta fragilidade? E se Lucas se tornasse mais que um amigo? Um desejo, quase proibido, começou a surgir em seu peito. Naquela manhã, Maria decidiu que precisava de uma resposta. Levantou-se e se vestiu, escolhendo uma blusa que fazia seu coração sentir-se um pouco mais leve. Ao preparar o café da manhã, seus pensamentos dançavam entre o cotidiano e a incerteza.
O cheiro forte do café acabava por se misturar com a ansiedade que a envolvia a ponto depois de um café rápido de organizar algumas coisas para Pedro, ela resolveu que iria ao parque que ambos costumavam visitar. Era um lugar especial, repleto de memórias de risadas e jogos sob o sol. Enquanto caminhava, sua mente vagava entre as lembranças do passado e a possibilidade do futuro. Assim que chegou ao parque, encontrou um banco vazio sob uma grande árvore. A vantagem de ter a manhã livre era poder observar a vida ao redor. Crianças corriam, mães conversavam, e casais se sentavam juntos, trocando sorrisos e carícias. Um misto de alegria e nostalgia invadiu seu coração. O que ela realmente queria? Um novo amor à espera ou um laço seguro e familiar? A indecisão a consumia. Sentou-se e olhou para o céu, tentando organizar os pensamentos. Logo, percebeu um senhor sentado na beirada do parque. Ele parecia perdido nas próprias reflexões, mas havia algo reconfortante em sua postura. Maria viu quando ele puxou um pedaço de pão de um saco plástico. A imagem o fez pensar no que tinha em sua bolsa. Lembrou-se do pão que havia comprado na padaria e decidiu erguer-se. Aproximou-se do homem e, com um sorriso gentil, ofereceu-lhe o pão. Oi, senhor. O senhor gostaria de um pão fresco? O homem a olhou surpreso e, em suas palavras trêmulas, agradeceu. Nunca pensei que receberia algo tão bom hoje, disse ele. Ela sorriu, sentindo que, embora pequenas, suas ações poderiam fazer diferença na vida de alguém. Enquanto conversavam, o homem compartilhou histórias de sua vida, de como fora jovem e sonhador. Mandava mensagens de esperança, como se quisesse lembrá-la de que nem tudo estava perdido. Marinava as lembranças de um amor que não mais existia, mas ainda era grato por cada instante já vivido. Foi nesse momento de conexão que Maria percebeu: a vida era feita de encontros, de luz e de escuridão. Cada gesto simples poderia ser um passo para um novo começo. De repente, a vibração do celular interrompeu seu devaneio. Era Lucas, perguntando se ainda estava no parque. Um frio na barriga. Com um misto de expectativa e receio, respondeu que sim. Ele chegou alguns minutos depois, com um sorriso que iluminou seu dia. Oi. Pensei em trazer algo para você e Pedro, disse Lucas, enquanto tirava do bolso um pequeno livro infantil. A doçura da atitude fez com que Maria sentisse uma onda de esperança. Poderia aquilo ser o início de algo verdadeiro, e com o coração batendo acelerado, Maria se deu conta de que estava pronta para dar um novo passo. Poderia abrir seu mundo para alguém, mesmo que houvesse riscos. Mas, quando olhou para a expressão esperançosa de Lucas, uma nova questão começou a surgir: e se as sombras do passado fizessem sombra ao presente, o que aconteceria ao cercear o olhar de um futuro promissor? Maria sorriu para Lucas enquanto ele se acomodava ao seu lado no banco. O cheiro do livro infantil que ele trouxe preenchia o ar com um frescor agradável. Obrigada por pensar em nós, disse ela, mais animada do que esperava. Os olhos de Lucas brilharam com um misto de timidez e entusiasmo. Eu sempre me lembrava das histórias que você contava para o Pedro, respondeu ele, abrindo o livro e começando a folhear as páginas. O encantamento nas palavras e ilustrações fez Maria sentir algo que não sentia há muito tempo: a leveza de um momento presente, onde o passado e as preocupações não tinham vez. Pedro chegou correndo, atraído pela presença de Lucas. Tio Lucas, o que você trouxe para mim? Ele olhou com olhos brilhantes, incapaz de esconder a alegria. As preocupações de Maria diminuíram ao ver o sorriso no rosto do filho. Um livro cheio de aventuras. Vamos ler juntos? Lucas perguntou, e não havia como resistir ao convite. O trio se uniu e, em questão de minutos, risadas ecoavam pelo parque. A conexão entre eles começava a florescer. Porém, enquanto as páginas avançavam, algo ainda pesava no coração de Maria. As lembranças de seu passado, os medos, as perdas e tudo o que havia deixado para trás apertavam seu peito. Como poderia se entregar a essa nova oportunidade, sabendo que as sombras ainda estavam lá, à espreita? Maria, você se lembrou da última vez que leu um livro assim? Lucas perguntou, quebrando seus pensamentos. Acho que isso pode ser nossa vez de criar novas memórias, não acha? Ele a encarava com um olhar esperançoso que fazia seu coração acelerar.
O que você quer dizer com nossas memórias? Ela tentou se manter alerta, embora aquela nova ideia a atraísse como um imã. A dúvida dançava em sua mente, mas a possibilidade a enchia de vida. Eu quero conhecer você melhor. Você e o Pedro, a gente poderia fazer isso mais vezes. Criar momentos. E quem sabe, um dia, deixar que essas sombras fiquem para trás. Lucas disse, firme em sua declaração. Naquele instante, algo mudou. A vulnerabilidade dela se misturou com a determinação dele. Era uma convite à mudança, uma saída para o novo ponto antes que pudesse responder. Pedro interrompeu. Oi, mamãe, posso escolher a próxima história? Ele olhou para a mãe, com os olhos cheios de expectativa. Maria olhou para o livro, depois para Lucas e novamente para seu filho. Aquela situação a tirava do eixo. O que ela queria de verdade? Poderia abrir o coração para um amigo que começou a despertar sentimentos mais profundos? Essa nova direção estava repleta de possibilidades. Respondeu a Pedro com um sorriso. Sim, claro. Que tal uma história de dragões e aventuras? Você adora isso. Pedro balançou a cabeça sim, tão animado. Ah, mas eu posso ser o dragão. Lucas brincou e todos riram, deixando os temores de lado por um breve momento. Mas enquanto as páginas eram viradas e a história se desenrolava, o olhar contemplativo de Maria permanecia no horizonte. Uma estranha sensação de medo e esperança coexistia dentro dela. E se abrir-se para Lucas significasse também abrir-se para novas feridas? Seria justo tentar, mesmo temendo que o passado pudesse se repetir. Quando a história terminou e o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Maria percebeu que a resposta ainda estava longe de ser definitiva. A vida a cercava, cheia de incertezas, e as escolhas estavam apenas começando a se desenhar na sua frente. Maria, Lucas disse, olhando para ela com firmeza, podemos dar um passo adiante. O coração dela disparou. Estava pronta para isso, mas a pergunta pairava no ar como uma promessa e um risco. O futuro prometia, mas o caminho ainda estava repleto de perguntas. E foi nesse momento que uma figura familiar apareceu à distância. Com uma mochila nas costas e olhar denso, um velho amor que Maria não esperava cruzar seu caminho novamente. O que isso significaria para ela e Lucas? As sombras poderiam se aproximar mais uma vez. Maria congelou ao reconhecimento. Era Rafael, seu ex-companheiro, que havia saído de sua vida de maneira abrupta, deixando um vazio profundo em seu coração. O tempo pareceu parar enquanto ela o encarava. O cabelo bagunçado, as roupas simples e o olhar que já conhecia muito bem, agora refletindo uma mistura de surpresa e confusão. Como ele havia chegado ali, naquele momento, Pedro, inconsciente do turbilhão de emoções que atravessava a mãe, disse, Mamãe, é o tio Rafael. A inocência da criança contrastava com a tempestade que se formava no peito de Maria. O sorriso involuntário de Pedro fez com que ela sentisse aquele ímpeto de proteção. Como ela poderia explicar ao filho o passado? Rafael hesitou, mas logo se aproximou do grupo. Oi, Maria. Oi, Pedro. Sua voz tinha um tom suave, mas havia uma vulnerabilidade ali que a deixou intrigada. Ele sempre fora bom em esconder suas emoções, mas agora parecia completamente exposto. Oi? Rafael, Maria respondeu, a voz um pouco trêmula. O que você está fazendo aqui? Uma longa pausa se seguiu. As lembranças de momentos felizes e amargos vieram à tona, os risos e os conflitos, as promessas não cumpridas. A ideia de que ele havia voltado para sua vida encheu de esperança e medo ao mesmo tempo. Rafael olhou para Lucas, que permanecia em silêncio. Eu estou apenas passando. O que você está fazendo aqui? Pedro parece estar se divertindo. Estamos lendo histórias. Lucas interveio, tentando quebrar o clima tenso. Aliás, você também poderia se juntar a nós. Maria engoliu em seco, tentando absorver a situação. A presença de Lucas, com sua energia animada, mostrava uma nova possibilidade de felicidade, mas Rafael representava um passado que ela ainda não havia superado. Mãe, posso escolher outra história agora? Pedro levantou a mão, como se quisesse ser ouvido, sem perceber a troca de olhares carregados entre os adultos.
Claro, querido. Maria respondeu, mantendo um sorriso no rosto para o bem de Pedro, mas seu coração estava dividido. Eu vou me sentar, disse Rafael, ajeitando a mochila que tinha nas costas. Rafael, você não precisa, finalmente Maria falou, mas as palavras escaparam, revelando sua incerteza. Era a primeira vez em muito tempo que todos eles se reuniam, e a ideia de um reencontro era um misto de conforto e dor. Lucas, percebendo a tensão, sugeriu, por que não lemos juntos? Assim fica mais divertido. Ele sorriu, mas sua expressão demonstrava que ele também sentia a carga emocional do momento. Enquanto as páginas viravam mais uma vez, Maria sentiu os olhos de Rafael sobre ela. Era desconfortável, ao mesmo tempo que a fazia sentir-se viva. Como você tem estado? Ele perguntou, com uma sinceridade que a surpreendeu. Eu estou bem, quer dizer, nós estamos. Pedro está crescendo, e a vida segue, disse Maria, sem saber se queria ou não se abrir mais. A conversa foi cortando o silêncio entre eles, mas o verdadeiro peso daquela nova situação ainda pairava no ar. E, em um momento, ela se permitiu olhar para Lucas. Ele estava ali, a poucos centímetros de distância. As memórias compartilhadas estavam começando a se misturar com a possibilidade de um futuro, mas o passado não estava disposto a deixar o palco tão facilmente. Você não pode simplesmente voltar assim, Maria falou, quase um suspiro. Ainda está tudo muito confuso. Eu sei que a vida é complicada, Rafael respondeu, com um olhar sincero que lembrava o garoto que um dia ela amava. Mas eu só queria ter a chance de conversar, de entender. O coração de Maria pulsava, cada batida ecoando dúvidas e esperanças. Dali a pouco, Pedro lançou um olhar curioso para ela, seus pequenos olhos brilhando de curiosidade. E assim, com todos reunidos sob a luz do sol poente, uma nova história começava a se desenhar. Seria uma chance de reescrever o passado ou um passo firme em direção a um futuro incerto? A pergunta permanecia no ar, enquanto o risco de abrir seu coração mais uma vez pairava como uma sombra invisível. Afinal, qual direção Maria escolheria seguir? E Lucas estaria disposto a tolerar as repercussões desse inesperado reencontro? Maria desviou o olhar, lutando contra as emoções que queriam transbordar. A presença de Rafael a fazia reviver tantas memórias, a alegria de momentos simples misturava-se com a dor de sua partida inesperada. A tensão no ar era palpável, e Pedro, com sua inocência, parecia perceber que algo mais intenso estava acontecendo. Oi, tio Rafael. Você não contou para a gente que ia vir. Pedro soltou, com um sorriso que poderia derreter qualquer coração. Maria fez um esforço para sorrir também. Não era a intenção, Rafael respondeu, sua voz um pouco mais baixa. Ele olhou novamente para Maria, tentando captar algo em seu olhar. Ela se sentia um verdadeiro enigma e, nesse momento, Rafael queria entender cada detalhe. Então, o que você trouxe de histórias, Pedro? Perguntou Lucas, tentando puxar a conversa. Ele queria aliviar a carga emocional do instante, mas havia algo maior pairando entre os três. Eu escolhi a do lobo e os 3 porquinhos. Dissera Pedro, animado. Você conhece, tio Rafael? Rafael assentiu, um leve sorriso surgir. Conheço sim, é uma boa escolha, disse ele enquanto se acomodava na grama. O som do seu nome nos lábios da criança era como uma música que o fazia querer ficar por mais tempo. Maria observou Rafael enquanto Pedro começava a ler em voz alta. A meiga empolgação do filho era um oásis na tempestade que passava dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, sua presença tomava conta do espaço, e o coração de Maria se debatia entre a segurança que havia construído e a vulnerabilidade que ele reavivava. Você está diferente, Maria disse sem pensar. As palavras voaram antes que pudesse segurar. Diferente como? Rafael perguntou, permitindo que uma pitada de curiosidade invadisse seu olhar. Mais maduro, eu acho. Parece que passou por muita coisa, disse Maria, suas palavras ecoando na calidez da tarde. Naquele instante, ela percebeu o quanto ele também estava exposto. Aquela vulnerabilidade, antes tanto temida, agora parecia um convite para um recomeço. Você não imagina o quanto aprendi durante esse tempo todo, Rafael disse.
Seu olhar se tornou intenso. Ele parecia querer compartilhar segredos que só décadas de distância poderiam revelar. E eu não tenho certeza de que estou pronta para ouvir, Maria confessou, sentindo a pressão aumentar. A responsabilidade da escolha pesava mais do que desejava. A leitura de Pedro continuava, mas a conexão entre ela e Rafael era um fio que pulsava, trazendo à tona as memórias de um amor ardente que nunca realmente se apagou. A eletricidade entre eles parecia querer cortar os laços de silêncio e dor do passado. Maria, eu só quero uma chance de entender e talvez, reconciliar. Rafael falou, seu tom pedindo por compreensão, e a sinceridade de suas palavras quase fez Maria derreter. Reconciliar? Ela repetiu, surpresa e assustada ao mesmo tempo. O futuro que ela tivera toda a coragem de construir estava agora sendo colocado à prova. E, em meio às suas dúvidas, uma pergunta começou a se formar em sua mente: estaria a vida realmente concedendo a ela uma segunda chance? De repente, um barulho interrompeu sua reflexão. Um grupo de crianças brincando ali perto deixou o ambiente mais leve, mas Maria sentia que o ar ainda estava carregado com possibilidades que podiam mudar tudo. Mãe, você está feliz? Questionou Pedro, tirando-a de suas divagações. Claro, meu amor. Estou muito feliz, Maria respondeu, sentindo a pressão do momento, mas também um leve sorriso brotando. Ela sustentou os olhos de Rafael por um instante, compreendendo que ali havia um caminho aberto para um futuro diferente, mas cheio de incertezas. Podemos tentar ser amigos ao menos? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Para Pedro, pelo menos Maria hesitou. A esperança e a desconfiança se entrelaçavam na sua mente. Mas a ideia de uma amizade rapidamente se tornou irresistível. Seria possível encontrar um novo caminho a partir daquela conexão tão antiga? Eu não sei, Rafael, Maria começou, a voz embargada. Mas, antes que pudesse terminar, o peso da decisão tomou conta de seu coração. O que eu quero, ela sussurrou, enquanto o olhar de Rafael a prendia. Quantas coisas estavam em jogo e como tudo poderia mudar novamente, a luta interna encurralava-a, enquanto um novo epílogo se preparava para ser escrito. Maria sabia que algumas decisões poderiam definir o futuro e, naquele instante, tudo estava por um fio, como uma página virada à espera de palavras que poderiam mudar suas vidas para sempre. Maria respirou fundo, o peso da decisão flutuando como uma sombra ao seu redor. Rafael a observava, os olhos cheios de esperança, enquanto Pedro, despreocupado, continuava encantado com sua história. Seja amigos. Ela repetiu em sua mente, como um mantra que poderia trazer algum tipo de paz. A ideia era tentadora, mas também assustadora. O que aconteceria se ela se permitisse estar próxima de Rafael novamente? E, principalmente, o que Pedro pensaria se visse sua mãe dividida entre um amor do passado e o futuro que ela havia construído sozinha? Amizade é um bom começo, Maria, disse Rafael, quebrando seu devaneio. A seriedade na voz dele fez o coração dela acelerar. O que mais você tem a oferecer além da amizade? Maria não se reconhecia, mas a pergunta saiu, cheia de curiosidade e desafio. Eu posso ser uma presença na vida de vocês. Eu posso tentar fazer o certo desta vez. E quem sabe, com o tempo, as coisas se ajustam, ele se lançou, com sinceridade pulsando em sua voz. Ela sentiu um calor percorrendo seu corpo. A verdade era que as palavras dele a tocavam, mas o medo ainda estava lá, como um rapto de insegurança que a impedia de avançar. Rafael era um novo homem, mas a dor do passado ressoava em sua mente. Mãe, você está pensando muito. Pedro interrompeu, fechando o livro com um estalo. Tio Rafael pode ser nosso amigo. Isso é legal. O olhar esperançoso da criança trouxe um sorriso involuntário a Maria. Como ela poderia negar isso? Pedro sempre acreditara nas segundas chances. Talvez seja uma boa ideia, respondeu Maria, hesitante, mas com um leve brilho de esperança. O que ela não percebia era que o simples fato de cogitar isso já era um passo para a possibilidade de cura. Mas precisamos nos conhecer novamente. Eu quero saber mais sobre você. Maria disse, o coração acelerado.
O que elas tinham vivido antes não poderia ser apagado, mas seria possível transformar aquela história. Vamos devagar, então. Eu não quero te pressionar. Rafael balançou a cabeça, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Os dois começaram a falar, inicialmente sobre trivialidades, mas logo passaram a discutir sonhos e planos, rindo e relembrando pequenas histórias do passado. A energia entre eles começou a se aquecer, como se aquela conversa outrora congelada estivesse em processo de descongelamento. Pedro, encantado, interrompia laivos de memória, trazendo à tona risadas e olhares cúmplices que outrora não existiam. Maria se via rendida àquelas emoções, os muros se desmoronando lentamente. Mas, assim como nasceu a leveza, uma preocupação começou a surgir, e se não desse certo? E se Rafael não estivesse realmente mudado? Esses pensamentos dançavam em sua mente, criando um misto de expectativa e receio. Pouco a pouco, a conversa se tornou mais íntima. Era como se o tempo tivesse parado. Rafael não parecia apenas um eco do passado, ele era uma nova possibilidade, uma nova chance. E se um dia as coisas derem errado novamente? Maria perguntou, sem pensar. A sinceridade da pergunta pairou no ar. Então eu vou lutar por elas. Eu não sou mais o mesmo que antes, Maria. Eu quero tentar de verdade, Rafael disse, com um brilho de determinação nos olhos. Nesse momento, duas realidades se entrelaçaram, a esperança de um futuro juntos e a incerteza de um caminho já trilhado. Maria sabia que a escolha estava em suas mãos, mas no fundo, um medo vago ressoava. Será que isso realmente irá funcionar? Questionou-se, ao mesmo tempo em que percebeu o quanto sua vida estava cheia de possibilidades. O alarme de um celular disparou, trazendo Maria de volta à realidade. Era hora de ir embora. Precisamos voltar, Pedro. Ela ainda estava presa nos pensamentos, mas a conversa com Rafael havia aberto um novo capítulo em sua vida. Quando vamos nos ver de novo, Maria? Rafael se aproximou, o olhar cheio de expectativa. Eu, não sei, respondeu, confusa e tomada por emoções conflitantes. Enquanto caminhavam, a vida pareceu parar mais uma vez. O que ela realmente desejava estava prestes a se desfazer na nebulosa do não dito. E, sem perceber, uma nova pergunta surgia: conseguiria Maria ter coragem para explorar esse novo caminho que se abria diante dela? Talvez, só talvez, esteja começando uma nova história, pensou, sentindo a mão de Pedro entrelaçar-se à sua. Mas o que seria dessa nova história se as sombras do passado ainda persistissem? Maria caminhava lentamente em direção ao carro, com a mente ainda turbilhonando em torno das palavras de Rafael. Pedro, empolgado, falava sobre como seriam os encontros futuros, mas ela mal ouvia. Era como se fones de ouvido a isolassem do mundo, onde só existia a batalha interna entre a esperança de algo novo e o medo de reviver antigas dores. Você está bem, mãe? Pedro perguntou, olhando para cima com um misto de preocupação e curiosidade. O brilho do sol refletia em seu rosto, e Maria percebeu a fragilidade daquele momento, a esperança pura de uma criança. Estou, meu amor. Só pensando um pouco. Ela sorriu, envolvendo a mão dele com ternura. Vai ser legal ter o tio Rafael por perto de novo. Ele é divertido. O garoto não parava de falar, o entusiasmo irradiante. Aquela energia infantil era contagiante, mas Maria não conseguia compartilhar do mesmo entusiasmo. Em seu coração, ela sabia que Rafael era uma página ainda não virada, uma incógnita rodeada por memórias que não queria enfrentar. Assim que chegaram em casa, a atmosfera era diferente. O silêncio flutuava. Maria soltou um suspiro e se deixou cair no sofá, enquanto Pedro correu para seu quarto, já sonhando com novas aventuras. O olhar distante da mãe fixou-se na janela. Seria possível que algo bom nascesse daquele reencontro? As sombras do passado ameaçavam se erguer novamente, e a dúvida sobre a transformação de Rafael a consumia. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Maria decidiu usar esse tempo para refletir. As facetas daquele homem, que um dia havia partido seu coração, agora pareciam mais complexas. Ele havia mudado? A segurança dele ao falar dela e de Pedro era diferente, quase reconfortante.
Mas o receio sempre a acompanhava, como uma sombra persistente. Maria! Rafael a surpreendeu com uma mensagem. Posso passar aí amanhã? Queria trazer um presente para Pedro e conversar mais. Um turbilhão de emoções a atingiu. Um presente? Para Pedro? O gesto era gentil, quase uma forma de reatar laços. Mas e se tudo desmoronasse? Uma tensão a envolveu, e ela decidiu não responder imediatamente. O coração disparava em seu peito, misturando esperança e ansiedade. Naquela noite, Maria ficou acordada por horas, revirando as lembranças. Lembrou-se das promessas não cumpridas, dos momentos nos quais o amor fala mais alto, mas a dúvida se instala como um vírus. O dia seguinte parecia prometer uma nova chance, mas o que ela realmente queria? Essa pergunta ecoava em sua mente, enquanto as horas se arrastavam em um silêncio ensurdecedor. No fundo, Maria desejava acreditar que seria capaz de abrir sua vida para Rafael novamente, mas as feridas do passado ainda estavam frescas. Ao amanhecer, o céu era uma tela de oportunidades. Ela se viu em um dilema: responder ou não? Um gesto positivo poderia ser o início de algo especial, mas o medo de se machucar novamente a permitiu hesitar. E se eu deixar o medo me controlar? E se me abrir for a única forma de encontrar a paz? Pensou, enquanto preparava o café. Quando Pedro apareceu já vestido, com um sorriso no rosto, a expressão dele a inspirou. Afinal, ele era a razão de tudo. Era hora de decidir. Mãe, você vai responder ao tio Rafael? A inocência da pergunta de Pedro atingiu Maria como um golpe. Ele acreditava naquilo, e ela não podia decepcioná-lo. Sim, meu amor, eu vou. A resposta saiu mais confiante do que havia planejado. Com cada letra digitada, Maria se sentia mais leve, e seu coração batia mais rápido ao pensar na possibilidade de recomeçar. Mas enquanto ela mandava a mensagem, algo lhe aconteceu. Uma pontada de incerteza tomou conta dela novamente. Seria mesmo possível transformar as sombras do passado em luz? O celular vibrou. Era Rafael. A mensagem dizia: estou ansioso para ver vocês. Vamos fazer disso algo especial. Maria olhou para a tela, um sorriso nervoso se formando em seus lábios. A expectativa era palpável, mas o eco da pergunta ainda a assombrava: conseguiria realmente deixar o passado para trás, ou estaria ela apenas construindo um castelo de areia à beira do mar? As decisões estavam prestes a ser tomadas, e a nova história parecia cada vez mais real. Mas ela sabia que um passo em falso poderia custar muito mais do que imaginava. O dia amanheceu claro e suave, como se o universo estivesse conspirando para que tudo desse certo. Maria sentia seu coração acelerado enquanto preparava o ambiente para a visita de Rafael. A mesa estava posta com cuidado, e ela tinha até comprado um bolo para a sobremesa, um detalhe que demonstrava sua vontade de fazer tudo parecer especial. Contudo, a ansiedade a consumia. Vai dar tudo certo, mãe. Pedro disse, com uma felicidade quase palpável. Ele estava tão animado que parecia prestes a saltar. Aquela energia juvenil era um alicerce de esperança que Maria tentava se apoiar. Eu estou tão feliz que o tio Rafael vai vir. Ele pode até trazer o cachorro dele. Maria sorriu, mas seu coração apertava. E se as coisas não fossem como Pedro esperava? E se Rafael não fosse a mesma pessoa que ela lembrava? Quando o barulho do carro na calçada cortou o ar, Maria sentiu como se o tempo tivesse parado. O som dos pneus na terra parecendo um tambor em seu peito. O pequeno estava na porta, esperando ansiosamente. Ela suspirou, tentando encontrar a coragem em meio ao turbilhão de emoções. Pedro, vai lá abrir a porta, por favor, disse Maria, com a voz trêmula. Ao ver Rafael, a tensão no peito de Maria aumentou. Ele parecia diferente, mas ao mesmo tempo, tão familiar. O sorriso dele era suave e genuíno. Aquele homem que um dia teve um espaço tão grande em seu coração agora estava retornando, e as lembranças vieram em uma onda avassaladora. Oi. Estou feliz por estar aqui de novo. Rafael disse, com um brilho nos olhos ao ver Pedro. Ele se agachou e cumprimentou o garoto com um abraço caloroso. Trouxe um presente para você.
Maria observou o pequeno abrir a caixa com fervor e alegria, revelando um carro de brinquedo que brilhava em vermelho. O rosto de Pedro se iluminou. Muito obrigado, tio Rafael. Espera, posso te mostrar meu quarto? Enquanto os dois se afastavam, Maria se viu sozinha com Rafael, o silêncio entre eles pesando tanto quanto 1000 palavras. Maria, eu sinto que preciso explicar algumas coisas, Rafael começou, o nervosismo visível em sua postura. A verdade é que eu nunca deixei de pensar em você e em como as coisas terminaram. Eu cresci, mudei e queria que você soubesse que estou aqui de coração aberto. Maria olhou para ele, sentindo um misto de emoção e desconfiança. Ela queria acreditar, queria muito. Mas as feridas do passado ainda inchavam dentro dela, como cicatrizes que nunca se apagaram de todo. É fácil dizer que mudamos, Rafael. Mas como eu posso confiar que isso não vai se repetir? Os olhos dele mostraram tristeza e verdade. Eu entendo e só desejo uma chance para provar que sou um homem diferente. Não sei como vou fazer isso, mas quero tentar. Mais tarde, enquanto as risadas de Pedro ecoavam pela casa, Maria sentou-se à mesa, o bolo entre eles e as palavras presas na garganta. Aquela era uma oportunidade que não poderia deixar passar em branco. Um recomeço, mesmo que doloroso, parecia possível. Vamos fazer disso algo especial, ela pensou, tentando deixar o medo de lado. Não queria mais viver apenas das memórias ruins, desejava sentir novas alegrias. E por mais que o receio a consumisse, havia um brilho de esperança que começava a despontar. Mais quando Rafael puxou uma conversa mais profunda sobre o passado e seus erros, Maria percebeu que as sombras sob a mesa poderiam se tornar sombras no coração novamente. Será que ela estava pronta para ouvi-lo? Para deixar que ele entrasse de vez em sua vida, mesmo sabendo dos riscos, o medo a espreitava enquanto nesse dia de grandes promessas, outra mensagem a surpreendeu, uma notificação do celular que soou como um alarme em seu coração. Um número desconhecido. Quem poderia ser? O que mais o destino preparava para ela? Maria sentia as emoções se entrelaçando como um novelo bagunçado. O som da porta se abrindo trouxe um misto de ansiedade e esperança. Era Rafael, claramente querendo desempenhar seu papel no reencontro. O coração dela disparou ao vê-lo ali, naquela casa que um dia foi cheia de promessas. Oi, Maria. Disse ele, com um sorriso que parecia querer reescrever tudo o que havia sido. Maria apenas acenou, um simples oi escapando em meio a toda a turbulência interna. As lembranças do passado se misturavam às novas emoções que surgiam naquele momento. Era difícil separar o que havia sido do que poderia ser. Pedro, com seu brilho infindável, trouxe vida ao ambiente. Ele pulava ao redor de Rafael, apresentando cada canto da casa como se fosse um museu para um visitante de honra. Olha aqui, tio Rafael. Você ainda se lembra daquele meu desenho? O que eu fiz da mamãe e do papai? A pergunta ecoou como um soco no estômago. Maria sentiu um frio na barriga. Rafael hesitou, o sorriso dele sumindo por um segundo antes de uma faísca de reconhecimento aparecer em seus olhos. Claro que me lembro. Era lindo. Você sempre foi muito talentoso, Pedro, respondeu ele, tentando manter a leveza. Maria observou a interação. O caminho que estavam trilhando tinha algumas curvas perigosas. O que vem a seguir? Ela pensou, o mundo girando ao seu redor, enquanto as lembranças do que havia acontecido entre eles pareciam rugir a cada instante. Depois que Pedro se afastou para brincar, Maria e Rafael se sentaram à mesa, o bolo entre eles como um símbolo de novas oportunidades. Maria, eu sei que tudo isso é complicado. O que fiz no passado não é fácil de perdoar, mas eu também não quero ser apenas lembrado como aquele homem que te machucou. As palavras de Rafael eram sinceras, e, por um momento, Maria se viu conectada àqueles sentimentos. Todo mundo merece uma chance de mudar, mas a frase ficou presa em seus lábios. O medo da repetição, o medo da decepção. Aquela conexão era delicada como cristal, e Maria não sabia se estava pronta para se abrir. Com um gesto hesitante, ela tocou o bolo. Você trouxe um presente para Pedro. O que faz você achar que trará algo de bom para mim também? As palavras saíram mais amargas do que gostaria.
A vulnerabilidade fazia o peito dela arder. Rafael respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. Porque não quero apenas reconquistar você, mas quero ser parte da vida de vocês. Eu mudaria tudo para ter uma nova chance. Não um retorno ao que éramos, mas a construção de algo novo. De um espaço seguro. Maria olhou para ele, suas vidas, entrelaçadas como um fio de lã que nunca se quebra completamente. E se essa nova construção se desmoronar novamente? Sentiu-se frágil ao perguntar. Então eu estarei pronto para ajudar a levantar. Irei lutar por isso, porque agora eu valorizo o que realmente importa, respondeu Rafael, o olhar firme. Aquela sinceridade ressoou de maneira delicada, mas ainda assim, as sombras do passado pareciam eminentemente presentes. De repente, o celular de Maria vibrou. O número era desconhecido, mas as mensagens começaram a chegar, uma após a outra. Oi, aqui é a Carla, da escola do Pedro. Precisamos conversar sobre algo sério. O coração dela despencou com um misto de preocupação e antecipação. Rafael interrompeu os pensamentos dela. Está tudo bem? Perguntou, percebendo a mudança de expressão. É uma mensagem da escola do Pedro, respondeu, a voz tremida. É sobre o dia da apresentação no teatro. Eu não quero que você se preocupe com isso agora, mas é importante que você esteja comigo quando falarmos com a Carla, confessou Rafael, percebendo que a preocupação não era só dela. O olhar carregado de emoção de Maria fez perceber que ele estava ali, disposto a enfrentar qualquer desafio. Algo dentro dela começou a se soltar. O peso da insegurança foi substituído por uma centelha de esperança. Talvez haja uma chance para nós dois, refletiu. Nesse momento, Pedro entrou correndo, com o carro de brinquedo em mãos. Olha o que o tio Rafael trouxe. A alegria dele era contagiante. Maria olhou para Rafael e viu em seus olhos o brilho da sinceridade. Então, vamos juntos enfrentar o que vier? Ela perguntou, um desafio implícito flutuando no ar. Sim, juntos, ele respondeu, a determinação em sua voz como um manto a proteger aqueles momentos fracos. A luz parecia brilhar um pouco mais forte naquele dia. E assim, enquanto o sol se punha e as sombras do passado ainda dançavam ao redor, Maria deu um passo em direção ao que estava se formando. A ideia de reconstruir o que poderia ser um novo futuro começava a tomar forma, iluminada pela conexão genuína que entre eles estava nascendo. Talvez a vida realmente ofereça segundas chances, murmurou Maria, sentindo seu coração pela primeira vez leve como uma pluma. E assim, a história deles ganhava um novo capítulo, repleto de incertezas, mas também repleto de esperanças. A cada promessa feita, um novo laço se formava, e naquele instante ela percebeu, o amor pode florescer mesmo em meio ao caos. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.